Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os vereadores, a população que está nos assistindo da sua casa, pela internet, nos ouvindo pela rádio. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do ano 2021. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos poderá viver então do trabalho de tuas mãos. Será feliz e terá bem-estar. Passo a palavra ao primeiro secretário, que por favor faça a leitura das correspondências do Executivo. Prefeitura de Anhembi, ofício número 262/21. Anhembi, 10 de junho de 2021. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 09/21, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Projeto de Lei número 09/21, de 10 de junho de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito interino no município de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 212 mil, destinados a atender as despesas a seguir. Obras e serviços públicos, obras e instalações, fonte 1, R$ 212 mil. Total da suplementação, R$ 212 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal 4.320, de 64, será por excesso de arrecadação, conforme demonstrado no cálculo de tendência de excesso de arrecadação, fonte 1, recursos ordinários, em anexo. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2021, junto à Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional suplementar, disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 10 de junho de 2021, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal interino. Exposição de motivos. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e dá outras providências. Temos ainda que destacar que a abertura do crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com a UDESP, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. A obra a ser realizada, Portal do Distrito de Piramboia, vem de encontro à retomada da economia que deve se efetuar em breve e o incentivo à atividade turística. Essa é uma das principais atividades econômicas de nosso município.
Esclarecemos, finalmente, que a inclusão desse crédito será feita através do recebimento ou expectativa do excesso de arrecadação no exercício atual. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins desse artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal interino. Acompanhe em anexo aqui o cálculo do provável excesso de arrecadação, fonte 1. Acabou a matéria executiva. Peço a gentileza ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Atendendo à solicitação do presidente aqui, eu comunico aos vereadores que estão junto aqui as atas da terceira sessão ordinária e da quarta sessão ordinária. Para apreciação dos senhores, eventuais correções, favor indicar. Indicação número 91/2021. Vereador autor, Edivaldo Israel Amâncio. Indico ao senhor prefeito municipal em exercício e equipe que se faça a correção da placa que nomeia a rua Nelson G. Lucas, no bairro Jardim Cruzeiro. Justificativa. A presente indicação se dá pelo fato de que a placa da referida rua está identificada como Rua Délcio G. Lucas. Plenário Guilherme Terni, 10 de junho de 2021, Edivaldo Israel Amâncio, vereador PSD. Indicação número 92/2021, vereador autor Rodrigo Augusto de Moura. Indico ao senhor prefeito municipal em exercício e equipe o estudo sobre a viabilidade de implementação de bebedouros para humanos e para animais no Parque e na Orla das Lagoas de Anhembi. Justificativa. Como é de notório conhecimento de todos, o Parque das Lagoas de Anhembi é um dos pontos turísticos mais importantes da nossa cidade, se não o mais. Tanto os cidadãos do município quanto os turistas, ao visitarem o local, têm de levar água própria ou comprar, pois se tiverem sede, não há onde beber. O mesmo se aplica aos animais, onde a dificuldade aumenta, pois os mesmos dependem que o dono traga água para si. Agora vem a pergunta: se o dono muitas vezes não leva água nem para si, vai lembrar do seu pet? Caso sejam implantados esses bebedouros, seriam muito bem aproveitados por cidadãos locais, turistas e animais, além de ser uma melhoria que contribuirá para a exploração do turismo nas orlas da lagoa. Plenário Guilherme Terni, 11 de junho de 2021. Rodrigo Augusto de Moura, vereador, Partido Verde. Requerimento número 36/2021, com pedido de urgência. Vereador autor Rodrigo Elias Pinto. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, se oficie ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando que o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, é de competência municipal, baseado no artigo 156 da Constituição Federal, cobrado em transferências não gratuitas de imóveis entre pessoas vivas, considerando que o mesmo compõe parte da Receita Municipal e é de interesse público. Assim solicita-se: 1. Informar o valor do ITBI arrecadado em 2021, detalhando caso a caso o seu fato gerador. 2. Informar em quais despesas foram aplicadas, especificando caso a caso. 3. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 10 de junho de 2021, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD.
Requerimento número 37/2021, com pedido de urgência. Vereador autor Rodrigo Augusto de Moura. Senhores vereadores, requeiro à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, se oficie ao senhor prefeito municipal nos seguintes termos. Considerando a vigência da Lei Municipal número 2201 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação semanal da lista de todos os vacinados contra a Covid no município de Anhembi e da outras providências, originária do projeto de lei número 4/2021, de minha autoria, e, considerando a vigência da Lei Municipal número 2200/2021, que institui o programa Medicamento em Casa e da outras providências, oriunda do projeto de lei número 8/2021, também de minha autoria. Assim solicita-se: 1. Por qual motivo a Lei Municipal número 2201 de 2021, sobre a divulgação semanal da lista com os nomes dos vacinados contra a Covid-19, não está sendo cumprida pela municipalidade? 2. Informar com documentos comprobatórios se a Lei Municipal número 2200/2021, que dispõe sobre o programa Medicamento em Casa, está sendo aplicada pelo Executivo. 3. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 11 de junho de 2021, Rodrigo Augusto de Moura, vereador, Partido Verde. Emenda aditiva número 1/2021, de 9 de junho de 2021. Ao projeto de lei número 8/2021 do Executivo, o qual revoga a Lei 2095 de 2018 e dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido ao artigo 2º do projeto de lei número 8, de 19 de maio de 2021, o seguinte: da iniciativa privada, um representante dos esportes off-road. Plenário Guilherme Terni, 9 de junho de 2021, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, vereador progressistas, João Tomé Filho, vereador progressistas, Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Felipe, assinar aqui depois. Encerrou, presidente. Seguimos. Palavra livre. Vou marcar aqui para não perder a sequência aqui depois. Não, é só para marcar aqui, só para não perder a sequência aqui depois. Obrigado. A palavra está livre para o vereador Anísio Tobias Filho. Ao vereador Antônio Marcos da Silva. Ao vereador Edivaldo Israel Amâncio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao pessoal que está vindo pelas redes sociais e ouvindo pelas rádio 87.9. Venho hoje aqui agradecer ao prefeito pelo pedido que eu fiz logo acho que na terceira sessão, que ele tivesse um cuidado, um carinho especial com os bairros, e vejo que ele está atendendo esse pedido, cuidando do bairro lá do Morada do Sol, cuidando do velório, com pinturas, cuidando do centro. Eu acho que é muito importante esse carinho que ele vem tendo com a população de Anhembi, Piramboia e zona rural. E sobre a indicação que eu fiz,
estive passando lá nessa rua e deparei que o nome do homenageado estava incorreto, né? E estava Delson Gonçalves e o nome dele é Nelson Gonçalves de Lucas. Então é só uma correção e faço esse pedido ao executivo que seja feito. E é isso aí, senhor presidente. Boa noite. A palavra está livre ao vereador João Tomé Filho. Palavra livre ao vereador Luiz Felipe Abud. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, as pessoas que nos acompanham das redes sociais, da Rádio AMB FM, aos nossos colaboradores aqui da casa. Vou ser breve, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós estamos chegando agora a uma nova eleição suplementar, né? Eu gostaria de desejar muito sucesso aos colegas que estão concorrendo, em especial ao colega Rodrigo Pomba, que é nosso colega da casa, que se candidatou a prefeito. Sorte ao vereador. Aos demais também, né? Ao prefeito interino Motinha, ao ex-vereador Rogério Winkler, e também a jovem Rafaela. Desejo sucesso a vocês na campanha, juntamente com seus vices, né? E que vocês façam uma campanha propositiva, que vocês, é o que a população de Anhembi necessita e espera, né? Que os candidatos façam uma campanha com suas ideias, com seus projetos, já mostrando o que foi apresentado para quem já esteve, né, na política, como o nosso colega Rodrigo, o Rogério e o Mota, né? E que a população saiba escolher quem melhor for representar a nossa população nos próximos 3 anos e meio, né? Que a gente pare de viver esse momento conturbado, né, que nós estamos aí. Apesar que extraoficialmente parece que a eleição vai ser adiada novamente, mas até então, por enquanto, não tem nada oficial, né? Então, boa sorte a vocês, colega Rodrigo, e a população espera de vocês propostas e um bom mandato para que coloque o nosso município no caminho, no trilho do desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador Felipe. A palavra está livre ao vereador Marcos Paulino da Silva, ao vereador Rodrigo Augusto de Moura. Boa noite novamente a todos. Gostaria de falar aqui sobre as minhas proposituras para hoje. Trouxe essa indicação para implementação de bebedouros, né, para humanos e animais nas orlas, né, na orla da lagoa. Eu sei que o momento é um momento difícil que estamos passando aí de pandemia, né, mas aqui é mais para um lembrete mesmo para o executivo. Eu frequento muito, né, sempre que possível, para fazer ginástica com a minha esposa, então é um lugar que por sempre estar usando, a gente vê essa falta, né, desses bebedouros. Então peço aí ao Poder Executivo que, se puder, por favor, olhe para esse ponto. Trago também o requerimento número 37/2021, solicitando informação ao Executivo de uma lei que foi criada aqui no ano 2021, é de minha autoria o projeto, né, que pede aí, né, a divulgação das pessoas que foram vacinadas no nosso município, para questão de transparência,
para a gente estar sabendo, né, se todas essas vacinas estão sendo realmente aplicadas. Embora a gente tenha conversado em uma reunião que fizemos aqui com o pessoal da saúde, foi nos confirmado que tem uma metodologia, todo um procedimento sendo realizado, mas por questão de transparência a gente pede, né, a gente através dessa lei pediu essa divulgação semanal. Entrei no site, não vi essas informações. Então, em contrapartida, também vai para a questão da saúde, né, do Covid, um projeto de lei também que foi aprovado aqui por todos os vereadores, que é referente ao medicamento em casa. Então, através desse requerimento, solicito essa informação de como está sendo aí, está sendo realizado, né, esses procedimentos que é muito importante para a população, né? Então, a questão do Covid. Então, esse é o requerimento. Peço aos senhores vereadores que votem a favor ao requerimento. E também gostaria de passar uma mensagem aqui. Ontem eu estava vendo uma informação do governador que anteciparam em 30 dias a vacinação, né, no estado. E eu entrei em contato com a diretora da saúde, a Laura, para perguntar se vai ter algum impacto aqui na cidade, se a gente vai conseguir, né, aderir rapidamente a essa antecipação. Antecipou em 30 dias, né, então as pessoas de 50 a 55 anos. Então a diretora passou que sim, a gente vai começar a partir do dia 16 do 6 essa vacinação. Então é uma informação para a população de Anhembi, né, e que eu acho que gostaria de estar trazendo aqui, que é muito importante para todos os munícipes. Então, essas são as minhas proposituras. Uma boa noite a todos e obrigado. Na sequência, a palavra está livre para mim. Senhor presidente, colegas de casa, aos servidores aqui presentes que nos auxiliam nos trabalhos, aos cidadãos presentes, aos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio Anhembi FM, meu boa noite a todos. Hoje eu serei extremamente breve, até em virtude de compromissos que eu tenho posteriormente. Primeiro quero parabenizar os meus colegas aqui pelas proposituras, mais uma vez, atentando por importantes assuntos aqui da nossa cidade. Eu queria destacar em especial a indicação do colega vereador Edivaldo. Até, Edivaldo, você constatou esse problema com essa placa especificamente, mas algumas sessões atrás eu também tenho uma indicação com relação a refazer várias placas no município, que a gente está com muito problema, né? Principalmente pessoas que vêm fazer entrega de fora, para se localizar, que está tendo muito problema, porque tem muitas placas que estão, ou já não tem mais a placa, ou elas estão totalmente enferrujadas, ou estão já faltando letras. Então, somando a esse pedido seu, tem esse pedido anterior meu também, e acredito que em breve seremos atendidos nesse pleito. Um outro assunto que eu gostaria de tratar aqui brevemente também, para não me estender, mas que eu acho que é importante a gente fazer algumas considerações, que nem o colega vereador Felipe mencionou. A gente está vivendo um novo período eleitoral no nosso município. Como eu havia dito em algumas sessões passadas, que eu propus aqui, da gente fazer uma campanha por amor a Anhembi, como eu qualifiquei, procurando apresentar as proposituras, as suas ideias, o seu histórico, o seu currículo, até porque a gente viveu recentemente uma campanha muito pesada, em termos de muitas brigas, muitos ataques pessoais, uma campanha que a gente pouco viu de debates propositivos, e a gente viu muitos ataques que fugiram totalmente da seara eleitoral, daquilo que a gente imagina que tem que ser. Um período eleitoral, a população quer ouvir as propostas, quer conhecer o histórico do candidato, o que ele já fez. E foi nesse sentido que eu fiz aquela sugestão
nas sessões anteriores, né? Aqui não é o espaço adequado para a gente fazer questão eleitoral. Mas, quando a questão administrativa se mistura com a questão eleitoral, nós, como os vereadores, eu não estou nem falando aqui como candidato a prefeito, estou falando como candidato a vereador, nós temos que ficar muito atentos. Quando eu tomei conhecimento, num primeiro momento, de que estariam tendo áudios e mensagens de textos do prefeito interino, pressionando ou ameaçando servidores de cargo comissionado, alguma coisa, no primeiro momento eu já falei assim, deve ser mais boataria de época de eleição, né? Então eu fiquei mais assim, vamos esperar, isso aí deve ser conversa fiada e tal. Mas infelizmente não foi. Infelizmente não foi. E eu recebi mensagens de pessoas se colocando nessa situação, e depois chegou para mim o tão comentado áudio do prefeito num final de semana. Acredito que ele devia estar junto com alguns amigos dele, né? E deve ter, de alguma forma, entendido por bem mandar um áudio naquele texto, daquele teor, para uma pessoa. O que eu quero chamar a atenção aqui, eu acho extremamente grave a pessoa, na qualidade de prefeito, usar esse artifício de pressionar alguém em função da sua posição. E mais ou menos dizendo que ou sai do grupo de fulano, e o grupo nem era ligado a mim, ou sai do grupo de fulano, porque a gente está mandando as pessoas embora e eu tenho que pôr gente que está comigo. Esse é um dos grandes problemas aqui em Anhembi, esse excesso de cargos comissionados, né? É um excesso. Se a gente fizer uma comparação com municípios próximos da gente, com Conchas, com Pereiras, a gente vê o absurdo que é. Mas infelizmente esses cargos comissionados, e não estou criticando as pessoas que ocupam os cargos comissionados, deixar bem claro isso, porque tem pessoas que são hábeis em tentar distorcer aquilo que eu estou dizendo aqui. Não é isso. Tem muitas pessoas qualificadas ocupando os cargos comissionados. A questão é que, infelizmente, o excesso de cargos comissionados, que fogem até da natureza jurídica do que tem que ser cargo comissionado, chega em época de eleição, fica sujeito a essa situação. De um lado, quem está no poder, cobrando uma posição pública da pessoa, porque se não tornar público, está fora do cargo, e muitas vezes, de outro lado, também negociando cargos e algumas coisas assim. Não sei se as coligações que estavam envolvidas no assunto tomaram alguma medida ou não, mas além da questão eleitoral, eu acho que nós como vereadores temos que ficar atentos a essa questão política administrativa, porque é um prefeito utilizando a sua função para tentar conseguir voto. É isso? Não pode ser. Nós sabemos que cargos comissionados são os cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração por parte do prefeito. Mas utilizar desse artifício para pressionar um cidadão, uma cidadã, a manifestar apoio publicamente a ele, porque senão está fora, e eu acho que é até um tiro no pé. Eu acho que é até um próprio tiro no pé, um tiro no pé do próprio candidato. Porque quem garante que a pessoa põe lá no Facebook o tema dele como apoiador, e quem garante que essa pessoa vai realmente votar nele depois? Ou participar de ato, participar de carreata, participar de passeata? Na urna, é o eleitor e a consciência dele. Mas eu queria chamar essa reflexão, porque usar da função política administrativa do município para ter essa atitude, eu acho que nós como vereadores temos que ficar muito atentos e avaliar se não é o caso de tomarmos medidas. Senhor presidente, agradeço o meu tempo, volto a desejar boa noite a todos.
A palavra está livre ao vereador Tiago Ataíde Beca. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, nobres colegas de casa, aos ouvintes da Rádio AMB FM, à população que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje quero ser breve. Em primeiro momento, quero parabenizar a indicação dos bebedores ao nobre vereador e queria que estendesse também para outros bairros, né? Não só a Lagoa, mas sim aos bairros do nosso município, que tem pessoas que utilizam também outros espaços, não só o local. Em segundo momento, quero parabenizar e dizer que estou grato de poder ver a cidade limpa, a cidade pintada, e em primeiro momento quero parabenizar os funcionários da prefeitura, os terceirizados, e pontuar também o programa AMB Mais Feliz, que foi uma colocação do Executivo, mas o Legislativo teve discussão para ser melhorado, e o mérito também, acredito, seja nosso também. E estão fazendo um belo trabalho na nossa cidade, com a pintura, como o vereador Edivaldo falou, que está olhando para os bairros. Sim, o Executivo está olhando para os bairros, mas o programa foi essencial para isso. Então eu vejo muitas pessoas que não tinham oportunidade, estão fazendo a diferença na nossa cidade. As guias pintadas, as lombadas, os bairros mais limpos. Eu vejo por Piramboia, hoje eu passo por AMB, vejo a turma trabalhando feliz. Esse programa ficou mais feliz mesmo, esse programa emergencial que foi aprovado. E também quero aproveitar e agradecer ao prefeito, os órgãos que organizaram, né, o projeto para o idoso. Eu tinha comentado sobre isso numa indicação, mas eu tinha feito sobre atividade física, mas eles incorporaram o artesanato para as pessoas mais velhas, e isso foi importante, que eles começaram a sair da casa, com todo o protocolo de saúde. Conversei com várias pessoas, ao Fundo Social, ao CRAS, meus parabéns pela iniciativa. E para fechar a minha palavra, eu quero falar a todos os candidatos uma boa sorte, que Deus abençoe a todos. Como o Felipe, como o nobre vereador Rodrigo falou, a gente temos que estar prestando atenção nas propostas dos nossos candidatos, que os nossos candidatos sejam as pessoas que a gente acredita que a AMB vai melhorar. E que seja uma campanha de propostas mesmo, igual o Rodrigo falou, não de ataques. A gente tem que prestar muito atenção nas palavras que os candidatos utilizam, como o que é melhor para a nossa cidade. Então, uma boa sorte a todos, Deus abençoe, ótima noite a todos. Queria agradecer ao vereador Tiago pela sugestão. Então a gente vai estar vendo a possibilidade de incluir bebedouros aí, né, nessa indicação e estender o pedido do vereador. Muito obrigado. 10 minutos de intervalo. Seguindo para a ordem do dia. Matérias do Executivo. Está em discussão a emenda aditiva número 01/2021 ao projeto de lei número 08/2021, o qual fica acrescido ao artigo 2º do referido projeto de lei número 08/2021 o seguinte: da iniciativa privada, um representante dos esportes off-road. Está em discussão. Tem ela aí? Cadê ela? Essa emenda, senhor presidente, é da autoria da nossa comissão de Redação e Justiça, e na reunião que nós apreciamos o projeto, ficou em comum acordo entre eu, o Marquinho e o João,
e mais a nossa assessoria jurídica para acrescentar, para que não prejudicasse o projeto lá na frente, que poderia ter algum problema pela falta de um representante da iniciativa privada. Então estava o vereador Tiago também, Marquinho Paulino e o Edivaldo. Então foi em comum acordo. Está em votação a emenda aditiva número 01/2021 ao projeto de lei número 08/2021, o qual fica acrescido ao artigo 2º do referido projeto de lei número 08/2021, o seguinte: da iniciativa privada, um representante dos esportes off-road. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em primeira discussão o projeto de lei número 08/2021, com a emenda aditiva número 01/2021 aprovada. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 08/2021, com a emenda aditiva número 01/2021 aprovada. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei número 08/2021, com a emenda aditiva número 01/2021 aprovada. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 08/2021, com a emenda aditiva número 01/2021 aprovada. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Matéria do Legislativo. Está em primeira discussão o projeto de lei número 011/2021. Está em discussão. Senhor presidente, esse projeto é o projeto de nossa autoria, onde nós trouxemos para discussão, trazemos a propositura em relação às câmeras de monitoramento dentro das unidades de saúde, e me coloco aqui à disposição, inclusive, para fazer uma ressalva, uma vez que nós, ao falarmos, demos atenção a alguns pontos, e eu queria até fazer aqui uma declaração em público em relação à segurança de um modo geral, uma vez que a câmara de monitoramento, ela não só dá segurança para os profissionais, para quem está sendo atendido, para todos de um modo geral, inclusive para as pessoas que vão morar ali perto dessas unidades, porque uma vez que está tendo, ou o projeto é para que se coloque câmeras externa e interna, isso então é de suma importância que nós tenhamos essa segurança, até para que num problema, vamos dizer assim, que possa vir ter, nós tenhamos a segurança que foi gravado, que temos, então, agora prova de alguma coisa desse tipo. Então, faço um apelo para os nobres, para que a gente juntos possamos votar positivamente no projeto e assim sucessivamente, para que nós tenhamos a segurança das câmeras. Muito obrigado, senhor presidente. Está em primeira votação o projeto de lei número 11/2021. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei número 11/2021. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 11/2021. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 36/2021. Aquele que for favorável permaneça como está, os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 36/2021. Está em discussão.
Senhor presidente, o requerimento 36 é da minha autoria e aqui eu estou pedindo ao Poder Executivo que informe os valores arrecadados referentes ao ITBI, né, que como nós sabemos é um imposto cuja arrecadação é municipal e que reforça o caixa da prefeitura. E eu chamo a atenção para esse assunto, senhor presidente, porque como nós sabemos, nós estamos atravessando um período de crise, seja econômica, seja a pandêmica causada pelo Covid, e que uma coisa reflete na outra, né? E a gente sabe que em gestão pública a gente tem uma frase que é corriqueiramente batida, que os recursos são escassos. É sempre aquele exemplo que a turma dá. Se você cobre o pescoço, você descobre o pé. Se você cobre o pé, você descobre o pescoço. E o que eu quero chamar a atenção aqui? Nós vereadores, nós temos muita cautela com alguns projetos que vêm do Executivo, para a gente ter a sensibilidade de entender que esse momento aqui, quais são as prioridades que a gente tem que traçar de ações a serem executadas aqui no município, né? O próprio Tiago, no uso da palavra livre dele, ele mencionou um projeto que eu acho muito importante no município, que eu defendo desde 2014, que é a frente de trabalho, né, que nesse momento de pandemia ainda tem gerado renda e uma contraprestação de serviço à municipalidade. Mas a gente tem que tomar cuidado com relação à execução de algumas obras, que muitas vezes são defesas daquele que está ocupando o poder momentaneamente, mas que muitas vezes existem outras prioridades do município. E esses recursos a gente tem que verificar para onde está indo, de que forma está sendo aplicada, né? Nós temos hoje situações importantes na saúde. Nós temos hoje o Departamento de Educação, por mais que as escolas estejam fechadas ao atendimento público, mas a gente sabe que existem muitos problemas, principalmente também na estrutura física de muitas das escolas, que precisam ser atendidas. Então a gente tem que tomar cuidado muitas vezes, às vezes com pedido de urgência de alguns projetos aí, com recursos destinados a algumas obras que têm a sua importância, mas num leque e numa hierarquia daquilo que a gente tem que estabelecer como prioridade do município, pode ser deixado para um segundo momento, né? Então eu chamo a atenção com relação a esse requerimento aqui e eu peço a aprovação dos meus colegas aqui. Senhor presidente, eu queria parabenizar o vereador Rodrigo Pomba pelo requerimento, porque nós sabemos que o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis do nosso município, são valores consideráveis, uma vez que a nossa taxa é de 4%, a maior da região inclusive. E essas transações de propriedades rurais muitas vezes envolvem números astronômicos e entram no caixa da prefeitura às vezes recursos não esperados, né? Então, como nós estamos vivendo essa situação de crise mesmo econômica e sanitária, né? Ou seja, estamos em épocas de vacas magras, né, vamos dizer. Eu acho importante sim o requerimento e nós aqui acompanharmos e que a prefeitura estabeleça realmente o que é necessário no momento e o que não. O que puder poupar é sempre melhor, porque nós não sabemos até onde vai e como vai, né? Então já caminho meu voto favorável ao vereador. Está em votação o requerimento número 36/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 37/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 37/2021. Está em discussão. Bom, só queria explicar esse requerimento de minha autoria, solicitando informação de como está sendo tratado a lei que criamos aqui na Câmara de divulgação do
das pessoas, né, que foram vacinadas, e também como está sendo executado, e se está sendo executado a lei que disponibiliza remédios em casa para as pessoas mais necessitadas. Eu sei que é um momento, para toda lei nova, tem um momento de transição, de aprendizado até se estruturar, mas a ideia do requerimento é saber se realmente estão fazendo alguma coisa, né? Então tem essa transição, então se estão fazendo, como estão fazendo, qual o tempo estaria disponível isso para nós, uma vez que é para a pandemia, né? E a pandemia está num momento muito crítico. Então peço o voto favorável aos senhores do requerimento. Senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência também pelo requerimento 37 de 2021. São dois temas muito importantes. Esses projetos foram projetos apresentados por você, passado pelas comissões, passado pelo crivo jurídico, foram aprovadas ambos os projetos por unanimidade. Existe realmente o tempo de transição, mas está certo, precisamos cobrar e precisamos saber as informações desses projetos que viraram lei. Viraram lei, tem que ser cumpridas, né? Então já encaminho o meu voto favorável ao seu requerimento. Obrigado. Está em votação o requerimento número 37/2021. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão a ata da primeira sessão extraordinária realizada em 13/4/2021. Está em discussão. Está em votação a ata da primeira sessão extraordinária. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Está em discussão a ata da segunda sessão extraordinária realizada em 27/4/2021. Está em discussão. Está em votação a ata da segunda sessão extraordinária. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 28/6, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.